Graça e paz, meu amado irmão, estamos de volta. Projeto Auxílio ao Mestre. O projeto que tem como objetivo dar a alunos e professores da Escola Bíblica Dominical um suporte para enriquecer a Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Você que é aluno, você que é professor, que é apaixonado com a Escola Bíblica Dominical. Esse espaço é um espaço dedicado ao estudo e à reflexão da mensagem e da palavra de Deus. Eu gostaria da sua participação, se você gostar deste vídeo, que você ajude-nos a compartilhar esta visão e esta ideia, para que esta mensagem possa chegar a muitos lugares e abençoar muitas pessoas. Vou entrar agora no tópico de número 3, Josafá e seus inimigos. Olha só, Josafá era um homem que temia a Deus, mas ele também enfrentou adversidades, encontrou inimigos poderosos e perigosos. Servimos a Deus, mas estamos no meio de um mundo que saiu fora do propósito do Criador e por isso nós encontramos batalhas. Temos o inimigo das nossas almas que quer de todas as formas nos tragar, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Josafá passou por essas lutas e adversidades. Ele teve a bênção de Deus, mas ele enfrentou inimigos. Vamos lá. No subtópico 1, a perigosa aliança feita com Acabe. Eu destaquei o seguinte: os momentos de prosperidade e abundância trazem consigo vários perigos. As dificuldades e apertos nos fazem depender mais de Deus e ficar mais próximo dele. Os momentos de abundância, de prosperidade, os momentos em que tudo está calmo, eles trazem consigo também alguns perigos, meu irmão. Nós precisamos estar atentos. É bênção, provar a prosperidade, a abundância, e temos, mas é perigoso que nós precisamos vigiar. Muitos homens de Deus caíram, não é quando estavam passando pela prova. No caso de Davi, por exemplo, eu quero falar aqui sobre a caverna de Adulão. Davi, enquanto vivia fugindo de Saul, ele escondia na caverna de Adulão, refugiado, Saul querendo matá-lo, e Davi fugindo de todas as formas. Foi o período que Davi mais teve experiências com Deus. Mas no momento que Davi chega ao trono, ele passa a ser o rei, e ele não vai para a guerra, ele fica em casa. Ele olha o que não devia e acaba fazendo o que também não devia. Ele vai, toma uma mulher que era casada, deita com ela, adultera com ela, ela fica grávida e Davi depois manda arquiteta um plano para matar o homem. Davi, ele sofreu uma queda moral, não foi quando ele estava na caverna de Adulão, foi quando ele viveu tempos de prosperidade, tempos de abundância. Meu irmão, tome cuidado. Se Deus está te abençoando, vigia, guarda o temor de Deus no seu coração. As dificuldades, os momentos de dificuldade, ele tem um efeito contrário. Nós não queremos passar por sofrimento. Eu não sou masoquista, eu não gosto de passar por sofrimento. Mas eu entendo que nos momentos de aperto, nos momentos de escassez, nos momentos de calamidade, nos momentos de aflição, a gente aprende a depender mais de Deus. É nesse período que nós aprendemos a exercer mais a nossa fé, porque nós aprendemos a depender plenamente de Deus. E Deus cuida de nós. Talvez Ele não dê tudo aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar o necessário para superarmos esta fase e alcançarmos a bênção e a promessa que Ele tem para as nossas vidas. Vamos agora, meu irmão, para o tópico de número 2. Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. É o segundo subtópico agora. Eu destaquei o seguinte: ter medo diante das adversidades e perigos não é sinônimo de fraqueza. É possível transformar o medo em algo proveitoso. Jejum e oração são ótimos remédios para o medo. Josafá, quando ele soube que vinha uma multidão como a areia do mar, um exército numeroso, 3 exércitos contra ele, e ele percebeu que o exército dele
era inferior, que não iria resistir àquele exército que viria, ele teve medo. Ele temeu. E quem disse que crente não tem medo? Quem disse que crente não passa por aflição e em determinado momento ele tem medo? Há quem prega e fala, não, crente não pode ter medo. Quem tem medo, esse negócio de medo não é de Deus, meu irmão, isso é uma utopia. Crente pode passar por medo. Ele pode se deparar com uma situação que o medo vai bater no seu coração. Mas ter medo não é necessariamente sinônimo de fraqueza. Porque quando Josafá ele teve medo, o que Josafá fez? Ele usou aquele medo como uma mola propulsora para buscar a Deus. Diante do medo, Josafá coloca um segundo plano em ação. Qual era o segundo plano? Ele mandou chamar de todas as cidades, homens, mulheres, crianças, velhos, e todos participarem da vigília de oração. Todos buscarem fortemente a Deus em jejum e oração, porque ele reconheceu que não tinha capacidade de ir contra aquele exército. Eu vejo que Josafá, ele transforma o medo em algo útil. Meu irmão, você tem medo de quê? Não, barata e rato não vale não, minha irmã. Mas do que você tem medo? Tem gente que nós temos muita coisa para temer. Medo do pecado, medo de cair, medo de fracassar, medo de perder o emprego. Meu irmão, são muitos os medos que nós passamos. Medo de ceder à tentação. São muitos os medos, mas eu quero apresentar aqui um remédio. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, mas eu quero apresentar aqui dois remédios maravilhosos para lidar com o medo. Aliás, na verdade são três métodos adotados por Josafá. Ele usou a oração, ele usou o jejum e a adoração. E esses três elementos juntos foram suficientes para Deus responder Josafá, tirar o medo do seu coração, trazer para ele a resposta, e Deus mesmo pelejou por Josafá e todo aquele povo na batalha. Ninguém precisou nem de lutar, porque o jejum, a oração e a adoração subiu até a presença de Deus. Deus recebeu aquilo, irmãos. O que nossa geração precisa, o que a minha geração precisa, é conhecer o poder da oração, o poder do jejum e o poder da adoração. Esses três elementos juntos, meu irmão, ele põe o medo para correr e revela a grandeza e as maravilhas de Deus para as nossas vidas. Quem sabe as coisas não deu muito certo para você ainda, meu irmão, porque você tem fé em Deus, mas você precisa agregar aí o jejum, a oração e a adoração. Busque ao Senhor, busque em jejum, busque em oração, adore a Deus, porque Ele vai mudar a história da sua vida, no nome de Jesus. Vamos agora, meu irmão, para o tópico de número 3, aliás, o subtópico, de número 3. Dentro desse nosso último tópico diz o seguinte: a ação de Josafá ante a eminência da morte e perigo. Josafá se cercou de um poderoso exército, cujas armas eram o jejum, a oração e o louvor. A fórmula continua a mesma e o resultado também. Maravilhoso esse tópico aqui, esse subtópico 3, a ação de Josafá. Qual que foi a ação dele? Vamos chamar todo mundo. Vamos somar força, eu não consigo resolver, o problema é grande demais. Vamos buscar ajuda, vamos chamar as pessoas para fazer uma vigília de oração, e foi uma vigília pentecostal, porque teve revelação, teve profecia, Deus levantou o profeta naquela vigília de oração, e Deus falou que não precisaria deles lutarem, que colocasse ali os levitas e os sacerdotes à frente, e aí daquela hora os levitas tinham que ser corajosos mesmo.
E o sacerdote, mais doido ainda e corajoso, ter certeza que Deus tinha falado, porque era eles que estavam indo na frente. Se tivesse que morrer, eles seriam os primeiros a morrer. Semelhante ao Ofni e Finéias. Ofni e Finéias foram com a Arca da Aliança. Deus vai dar vitória, Deus vai dar... Deus é poderoso. É verdade, Deus é poderoso. Deus é o Jeová Sabaote, Senhor dos Exércitos. Mas só tinha uma coisa, Deus não estava na vida de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Morreram os dois na guerra. Mas aqui, aquelas pessoas tinham certeza que tinham vida com Deus. Passaram tempo em oração. Passaram tempo buscando a Deus. Meu irmão, quando a situação está difícil na nossa vida, nós temos que pedir ajuda, nós temos que pedir socorro. Dentro das nossas igrejas, na Assembleia de Deus, nós temos uma riqueza extraordinária, que é o círculo de oração da nossa igreja. Mulheres que oram, mulheres que consagram. E nós precisamos usar esta arma poderosa, que é esse círculo de oração que nós temos nas nossas igrejas. Essas mulheres que oram precisam orar, buscar, mas não só as irmãs de cabelo branco, não. Os jovens, adolescentes, toda a igreja precisa buscar a Deus nesses dias de conflito e de perturbação que nós estamos vivendo no nosso país, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. Jejum, oração, vigília, para Deus trazer a resposta. E a resposta virá e não tardará. Vamos então agora para a conclusão, encerrando esta lição de número 10. Conclusão: nossas armas são poderosas em Deus para anular todo o levante do inimigo. Após um período de jejum e oração, o medo dará lugar à fé e será possível ver o mover sobrenatural do Senhor a favor de nossas vidas. Aleluias! Meu irmão, é a mais pura verdade. O jejum e a oração, ele vai espantar o medo. E quando o medo sai, nós veremos o mover sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família e na nossa nação. Nós precisamos orar mais, precisamos consagrar mais as nossas vidas. Hoje nós temos shows gospel, cantores famosos, cantores aí cantando em programas de rádio, de televisão secular, como aí nas emissoras mais famosas da nossa nação. Mas nós precisamos ter grupos de oração, pessoas que clamam, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus. Nós não podemos deixar estas armas enferrujadas, abandonadas e esquecidas. Jejum e oração já definiu guerras, já decidiu entre quem era o vencedor e quem era o vencido. E a fórmula, meu irmão, ela é a mesma e, como eu disse, o resultado também continua o mesmo. Que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, que domingo próximo o Espírito de Deus possa te usar com sabedoria, com conhecimento, com graça, para edificar a classe na qual você está à frente. Meu irmão, ore por nós, por este trabalho. Ao término do vídeo, como eu disse nos anteriores, temos aí o tópico 1 e o tópico 2, que nós abordamos nos outros 2 vídeos, que foram 3 vídeos que nós fizemos. Tenha o carinho, assista esses vídeos, compartilhe esta ideia, ore por esse trabalho. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento. O Senhor te dê saúde e te faça prosperar no nome de Jesus. Amém.